paz do Senhor a todos. Hoje eu queria falar de mais um milagre de Jesus. É o terceiro milagre. Primeiro, Jesus transformou a água em vinho. A segunda foi a cura do filho de um oficial. Hoje eu queria falar da cura do homem no tanque de Betesda. Esta passagem está em João 5, de 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se aí um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ele lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Então vemos aqui mais um milagre de Jesus. Um homem que há 38 anos estava enfermo, né? Estava paralisado 38 anos, né? E Jesus vai ter com este homem e lhe pergunta se ele queria ser curado. Mas é interessante também que este homem dá desculpas, né? Jesus queria que ele desse uma resposta clara daquilo que ele queria, mas ele diz que não tinha ninguém que levasse até o tanque e que sempre ia alguém primeiro do que ele, né? Jesus queria uma atitude, uma resposta clara, uma posição perante a doença, perante a paralisia, né? Eu queria demonstrar alguns ensinamentos que nós podemos ver na nossa vida, né? Para a nossa vida, mas não queria ver só na paralisia física, mas há uma paralisia também na nossa vida espiritual, na nossa vida aqui na Terra. Não conseguimos viver uma vida plena por causa do pecado, por causa da nossa posição perante os obstáculos, perante as paralisias, né? Perante as doenças, né? E qual é a nossa atitude perante
a vida, né? E também nós podemos ver aqui também os religiosos, né? Daquela época não gostaram também desta cura, né? E há entendimentos que nós podemos ver aqui. Primeiro vamos ver então o nome do tanque. O nome do tanque era Betesda, que significa em hebraico, né? Casa da Misericórdia. Jesus então aqui exerce, né? Faz misericórdia, né? Perante os 38 anos de infortúnio, né? De doença, de azar, né? Que assolou este homem, que paralisou este homem, né? Mas é que a paralisia incapacitou este homem de viver uma vida plena, né? Nós podemos ver também aqui um paralelo com Israel, né? Podemos comparar também com Israel. Andou 40 anos no deserto, mas há aqui uma passagem que fala que eles passaram também 38 anos no deserto, depois de eles terem murmurado contra Moisés, né? Vou ler então aqui em Deuteronômio 2,14. Deuteronômio 2,14 diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até atravessarmos o ribeiro de Jered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu ao acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. Então Deus jurou àquela geração que eles não iam entrar na terra prometida. Mas é interessante também que foram 38 anos, desde Cades Barneia até atravessarem o ribeiro de Zered. Em Cades Barneia, lembra-se quando aqueles espias foram ver a terra prometida, quando foram ver Canaã, né? Eles murmuraram contra Moisés, né? E foi por isso que eles podiam ter entrado logo na terra prometida, mas porque murmuraram, tiveram que estar 38 anos no deserto, né? Podemos ver então uma comparação, um paralelo com este paralítico, né? Então, porquê? Porque neste episódio vimos no versículo 14, quando Jesus encontrou novamente lá no templo, Jesus lhe disse. Depois Jesus o encontrou no templo, disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então nós podemos chegar aqui à conclusão também que este homem tinha pecado. Por isso também que ele estava naquela condição de paralisia, né? O pecado nos paralisa, o pecado nos separa de Deus, nos impede da comunhão com Deus, né? Então este homem precisava de cura, precisava de uma libertação daquela condição de paralisia e posso dizer também de pecado, né? Nós também podemos aqui aprender
e com a pergunta que Jesus lhe fez, né? Jesus lhe perguntou no versículo 6, Jesus vendo deitado e sabendo que estava ali muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são ou queres ficar curado? Jesus queria uma resposta clara, né? Como eu já disse, mas ele respondeu que não tem ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele mostra que tinha assumido, ele tinha aceitado aquela condição de paralisia, né? Dependia dos outros, né? Ele não tinha forças para sair daquela condição, e por isso que ele não deu uma resposta clara a Jesus: eu quero ser curado. É por isso que Jesus lhe dá as ordens, né? Posso dizer, como nós vemos no versículo 8, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus aqui, posso dizer que dá 3 ordens, né? Vemos aqui 3 verbos: o verbo levantar, o verbo tomar e o verbo andar, né? E está no imperativo, né? São 3 ordens, né? Nós sabemos que quem dá ordens é quem tem autoridade, né? Jesus não tinha autoridade para pôr aquele homem a andar, né? Para mudar a condição daquele homem. Vemos que este homem não tinha forças, né, para sair daquela condição, e Jesus dá-lhe esta ordem. É verdade também que este homem obedece, né? Porque diz logo no versículo 9: imediatamente o homem ficou são, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, né? Eu posso dizer um bocadinho sobre estas 3 palavras. Primeiro, levanta-te. Nós podemos ver em Efésios 5,14 que fala também de levantar, né? O que é que significa levantar, né? Em Efésios 5, diz assim: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então aqui diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Muitas vezes nós estamos mortos, né? Estou-me a lembrar também em Ezequiel 37, né? No vale dos ossos, né? Quando o profeta Ezequiel dá ordens àqueles ossos, né? Para terem vida, né? Dá ordens, né? Profetiza. Nós então devemos levantar, né? Dentre os mortos, e depois Cristo nos vai iluminar, né? Temos de ter uma atitude, né? Então é aqui que Jesus diz ao homem para se levantar, né? Como dizer, levanta-te entre os mortos, né? E para ele ter uma vida plena. Deus nos deu uma vida plena, deu uma vida plena a Adão e Eva, mas o pecado roubou-lhe esta vida plena, né? Nós hoje também não temos vida plena sem Jesus. Só Jesus nos pode dar uma vida plena, né?
E o que é que nos impede de ter esta vida plena? É o pecado. Né? O pecado nos paralisa, como este homem também estava paralisado. Né? Então Jesus diz para ele então levantar. Outro verbo que Jesus disse a este homem foi tomar a sua cama. Não bastava o homem levantar-se, né? Ter uma atitude, né? Mas ele precisava também de tomar a sua cama. Isto quer dizer que ele tem que controlar a sua vida, né? Controlar, assumir o controle, né? Sobre os instrumentos, aqueles instrumentos que estavam a pô-lo prostrado, a pô-lo caído, paralisado. Então ele precisava de tomar a sua cama, né? Outra palavra, outro verbo que Jesus usou foi andar, né? E anda, né? Isso implica movimento, né? Se nós repararmos, isto é como se fosse uma caminhada cristã, né? Primeiro nós decidimos seguir a Cristo, é uma decisão pessoal, uma atitude. Depois assumimos controle sobre aquilo que nos dominava, que era o pecado, que era aquelas coisas más que nós tínhamos, aquilo que fazíamos já não fazemos mais. E depois nós nos colocamos a caminho de uma descoberta das coisas novas, das coisas que Deus tem para nós, né? Então este homem precisava também de agora de andar, né? E é interessante que quando mais nós andamos nos caminhos de Deus, coisas novas nós vamos descobrir. E é interessante também que ficamos cada vez mais longe daquilo que nós éramos. As coisas más ficaram para trás, né? E nós andamos sempre para a frente e estamos cada vez mais perto de Deus, mais parecidos com Jesus e cada vez melhores, né? Precisamos também, claro, de orar cada vez mais, ler a sua palavra, mas precisamos de caminhar, né? Mais uma coisa que também gostava também de partilhar foi o testemunho deste homem e a reação dos judeus, daqueles religiosos, né? Podemos ver aqui no versículo 10 de João. Diz assim: por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Os judeus lhe perguntaram, primeiro disseram: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Então ele respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda, né? Os judeus estavam preocupados com ele carregar a máquina, mas é interessante que, porque ele tinha a sua cama, a sua maca carregada, isso é que deu testemunho do milagre que Jesus fez, né? Então, a atitude dele, levantar, carregar a maca e andar, né? Isso era visível para todos, né? Era visível ele ter controle agora da sua vida, né? Isso deu testemunho àqueles judeus, né? Então, o que eu quero só terminar, quero terminar dizendo que nós devemos ser gratos a tudo que Jesus faz por nós, não só por aquilo que ele fez, mas ele faz por nós, né? Porque todas as palavras, o que Jesus fez por nós, foi Jesus que deu, que nos dá a salvação.
é porque aquilo que Jesus fez é que nós podemos ter a vida eterna, né? É que nos abre caminho para a vida eterna. Quero dizer também que o Evangelho é o poder de Deus, como dizem Romanos 1:16, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, né? E por isso mesmo que podemos também comparar o que Jesus fez ao Evangelho, né? A autoridade, o poder que o Evangelho tem, o poder que as palavras de Jesus têm, né? Esta era a palavra que eu tinha para nós hoje, este milagre de Jesus. Fiquem bem, fiquem com Deus.